Lucas capítulo 15, versículo 4, diz assim: Se você tivesse 100 ovelhas, e uma delas se perdesse no deserto, não deixaria as outras 99 para ir à procura da perdida até conseguir encontrá-la? O pastor Donald Mansell conta que quando a sua filha Marjorie e o esposo Thor deixaram a Noruega em 1988, indo para a América, a filhinha mais nova deles, Mônica, tinha só 3 anos e meio de idade. A irmãzinha, Elizabeth, tinha há pouco festejado 5 anos. Tinha, portanto, 5 anos de vida. Um dia, enquanto a mãe delas estava trabalhando e Thor precisou ir à cidade, o pastor Donald Mansell ficou então em casa sozinho com as meninas. Ele ouviu Mônica, a filha mais nova, do casal, choramingando um pouco depois que seu pai saiu. Mas ele estava tão ocupado e acabou não prestando muita atenção a esse fato. Depois de aproximadamente meia hora, ele resolveu dar uma olhadinha nas meninas. Ele encontrou Elizabeth lá no quarto dela. Entretanto, não havia nenhum sinal de Mônica. Ele perguntou se a Elizabeth sabia onde estava a irmãzinha. No entanto, ela não sabia. Ele conta que procurou por tudo, dentro, fora de casa, mas não encontrava a pequenina Mônica. Começou então a se preocupar, a se desesperar e pediu que a Elizabeth o acompanhasse para que juntos pudessem procurar então a irmãzinha. Desceram do lado de fora, foram para a estradinha, uma estradinha cascalhada que dava até a casa, procurando então ali, mas tudo estava muito deserto. Eles não encontravam rastro algum da criança. A essa altura, ele estava mais do que preocupado, mais do que desesperado. Ele já estava pensando nas consequências, na tristeza que isso poderia gerar, no sofrimento para aquela menina. Quando chegaram à estrada principal, ele perguntou a um idoso, conhecido ali na região, vizinho também, se havia visto a Mônica. Ele, lendo a preocupação retratada nas linhas do rosto do pastor, simplesmente apavorado, solidariamente, perguntou: Perdeu uma criança? E ele disse sim. Quase no mesmo momento em que ele disse isso, para sua tranquilidade, para o seu alívio, no entanto, ouviu um choro a algumas centenas de metros atrás. Se virou rapidamente para olhar e lá estava ela. Era Mônica. Você pode imaginar, o alívio que ele sentiu. A Elizabeth e ele correram então o caminho todo até chegar onde a Mônica estava. Mais do que depressa, ergueu a Mônica em seus braços, agradeceu a Deus porque aconteceu esse livramento, porque ela estava bem. E ele lhe pergunta: Mônica, por que você saiu de casa, menina? Entre soluços, ela responde: Eu só queria dizer tchau ao papai. Com que saudade fica o seu coração no momento em que você se despede do seu momento a sós com Deus? Que saudade você tem do seu Salvador, do seu Criador, assim que deixa, por exemplo, um momento de espiritualidade na igreja. Jesus disse em Mateus 19, no versículo 13, no 14, melhor dizendo: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 18, a partir do versículo 1, também é retratada outra situação. Perguntaram a Cristo quem é o maior no reino dos céus, e ele então chamou ali uma criança, colocou no meio daquelas pessoas e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quão dependente é você do seu Criador? Quão dependente é você de Deus? Será que nós não temos achado que somos autossuficientes? Será que nós não temos pensado que somos adultos demais espiritualmente? Jesus disse, Mateus 18, versículo 4, quem se faz humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. E a menos que nós sejamos como as crianças, jamais poderemos estar lá naquele dia tão especial, em meio às mansões celestiais e aos queridos que nós esperamos encontrar no momento da ressurreição. Por outro lado,
Jesus também disse: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14:18. Assim como aquele vovô correu desesperadamente em direção a Mônica, foi em busca da sua netinha, assim como o versículo que nós lemos aqui no começo também, do pastor que foi atrás da ovelha perdida, Jesus prometeu que não nos deixará órfãos. E por fim, João 14, a partir do versículo 1, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tenha essa certeza nessa manhã, e que nós sejamos como crianças, indo em direção, correndo, mesmo em meio a algumas decepções e desatinos da vida, corramos em direção ao nosso Deus. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você nesta manhã de quinta. Desejo a você um grande abraço, fique na paz e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.